Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado, e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente, estava de pé um macedônio que lhe suplicava: "Venha a Macedônia e ajuda-nos." Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que vocês estão planejando cuidadosamente uma viagem importante. Têm o roteiro traçado, os mapas estudados, as reservas feitas. Mas quando chegam ao aeroporto, descobrem que todos os voos para seu destino foram cancelados. Frustração, decepção, talvez até raiva. Mas então, um funcionário da companhia aérea se aproxima e oferece um voo para um destino diferente, um lugar que vocês nem haviam considerado visitar. Esta imagem nos ajuda a compreender a beleza e o mistério da orientação divina que vemos em nossas leituras de hoje. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo em uma de suas jornadas missionárias. Ele está acompanhado de Timóteo, um jovem discípulo que se tornaria um dos colaboradores mais preciosos do apóstolo. Mas há algo fascinante nesta narrativa: os planos humanos sendo redirecionados pelos planos divinos. Lucas nos conta que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Que situação intrigante! Aqui estão missionários dedicados, ansiosos para pregar o Evangelho, e o próprio Espírito Santo os impede. Não porque pregar fosse errado, mas porque Deus tinha outros planos. Eles tentam então ir para Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Imaginem a confusão deles. Para onde ir? O que fazer? Às vezes, a orientação de Deus vem não apenas mostrando-nos o caminho a seguir, mas também fechando as portas que não devemos atravessar. E então, em Troade, Paulo tem uma visão durante a noite. Um homem da Macedônia que lhe súplica: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Esta visão muda completamente o curso da história cristã. A partir deste momento, o Evangelho começará a se espalhar pela Europa, eventualmente chegando até nós. Que lição poderosa sobre a soberania de Deus e nossa necessidade de flexibilidade espiritual. Quantas vezes fazemos planos detalhados para nossas vidas, apenas para descobrir que Deus tem outros propósitos em mente?
Quantas vezes uma porta fechada é na verdade a maneira de Deus nos dirigir para uma oportunidade ainda maior? A história de Timóteo nesta passagem também é significativa. Paulo quis que ele o acompanhasse em suas viagens. Timóteo, filho de mãe judia crente e pai grego, representa a ponte entre dois mundos. Para ministrar efetivamente tanto para judeus quanto para gentios, Paulo tem Timóteo circuncidado, não por legalismo, mas por sabedoria missionária. Isto nos ensina sobre a importância da adaptabilidade em nosso testemunho cristão. Não comprometemos nossas convicções fundamentais, mas nos adaptamos para alcançar efetivamente aqueles ao nosso redor. Como Paulo mais tarde escreveria, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Mas esta abertura para alcançar o mundo não vem sem custos, como Jesus nos adverte no Evangelho de João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Palavras duras, mas necessárias. Jesus não nos ilude com falsas promessas de uma vida cristã fácil e sem conflitos. Porque o mundo odeia os seguidores de Cristo? Jesus explica: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, antes vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Há algo no estilo de vida cristão autêntico que desafia e incomoda o status como mundano. Não é um ódio gratuito ou sem razão. É a tensão inevitável entre dois sistemas de valores fundamentalmente diferentes. Quando vivemos segundo os princípios do reino de Deus, amor sacrificial, humildade, justiça, pureza, generosidade, nossa própria existência se torna uma crítica silenciosa aos valores mundanos de egoísmo, orgulho, exploração e acumulação. Jesus continua: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Esta não é uma profecia sombria, mas uma realidade que devemos aceitar. O discipulado autêntico frequentemente envolve algum nível de oposição ou incompreensão. Mas Jesus também oferece esperança. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Nem todos rejeitarão nossa mensagem. Há corações preparados, como o homem macedônio na visão de Paulo, clamando por ajuda e esperança. Então, como estas duas leituras se conectam em nossa experiência cristã hoje? Primeiro, elas nos ensinam sobre a importância da sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Como Paulo, precisamos estar abertos para que Deus redirecione nossos planos quando necessário. Isto não significa que devemos ser passivos ou irresponsáveis em nosso planejamento. Paulo claramente tinha planos e estratégias. Mas ele mantinha um coração aberto para a orientação divina, mesmo quando essa orientação contradisse seus próprios desejos ou expectativas. Segundo, aprendemos sobre a necessidade de sabedoria e adaptabilidade em nosso testemunho. Como Timóteo, que se submeteu à circuncisão para ser mais efetivo em seu ministério, devemos estar dispostos a nos adaptar, sem comprometer nossa fé, para alcançar melhor aqueles ao nosso redor. Isto pode significar aprender a linguagem e a cultura de nossa comunidade, entender as necessidades específicas de nossos vizinhos, ou encontrar pontos de conexão com aqueles que estão longe de Deus. O amor verdadeiro sempre procura maneiras de construir pontes, não muros. Terceiro, devemos estar preparados para a oposição. O aviso de Jesus não é para nos desencorajar, mas para nos equipar com expectativas realistas. Quando enfrentamos resistência por causa de nossa fé, não devemos nos surpreender ou desanimar. É parte do preço do discipulado. Mas esta oposição não deve nos tornar amargos ou defensivos. Em vez disso, deve nos lembrar de nossa dependência de Deus e nossa necessidade de apoio mútuo na comunidade de fé. Como Paulo teve Timóteo como companheiro, todos nós precisamos de irmãos e irmãs que caminhem conosco na jornada da fé. Quarto, estas leituras nos lembram de que nossa missão é maior do que nossos planos pessoais. Paulo provavelmente tinha boas razões para querer ministrar na Ásia ou na Bitínia. Mas Deus tinha um propósito ainda maior: levar o Evangelho à Europa. Às vezes, o que parece ser um obstáculo é na verdade um redirecionamento divino para algo mais significativo. Meus queridos irmãos e irmãs,
Hoje somos desafiados a viver com esta dupla consciência: sensibilidade à orientação de Deus e coragem para enfrentar a oposição do mundo. Como Paulo, devemos estar prontos para mudar de direção quando o Espírito nos guiar. Como Timóteo, devemos estar dispostos a nos adaptar para ser mais efetivos em nosso testemunho. E como Jesus nos ensinou, devemos estar preparados para a incompreensão e até mesmo a hostilidade do mundo. Mas não devemos temer, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Imaginem se cada um de nós vivesse com esta sensibilidade espiritual e coragem missionária. Se estivéssemos abertos para que Deus redirecionasse nossos planos quando necessário. Se estivéssemos dispostos a sair de nossa zona de conforto para alcançar aqueles que precisam ouvir a boa nova do Evangelho. Talvez Deus esteja fechando algumas portas em sua vida hoje, não para limitá-lo, mas para direcioná-lo para algo ainda melhor. Talvez você esteja ouvindo o clamor de um homem macedônio, alguém em sua família, trabalho ou comunidade que precisa de sua ajuda e testemunho. Que possamos responder com a mesma prontidão de Paulo e Timóteo, prontos para seguir aonde o Espírito nos guiar, corajosos para enfrentar qualquer oposição, e fiéis em nossa missão de levar o amor de Cristo a um mundo necessitado. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.